Olá, meu nome é Douglas e hoje eu vou apresentar meu seminário da disciplina Metodologia da Pesquisa, ministrada pela professora Vera Vasilevski, e o tema do meu seminário é Pesquisa Operacional e Algoritmo de Dijkstra, para ser mais exato. Bom, vamos começar pelo que é pesquisa operacional. Bom, a pesquisa operacional ela é uma área da matemática voltada para a otimização de processos e tomada de decisão. E ela utiliza modelos matemáticos para resolver problemas. E um dos problemas que a gente vai estar resolvendo nessa apresentação é o problema de caminho mínimo, certo? Que é um dos problemas fundamentais dentro da pesquisa operacional, especialmente em áreas como logística e transporte, para encontrar a rota mais eficiente para entrega de mercadorias e planejamento de frotas. Bom, mas antes precisamos saber o que é um grafo, certo? Bom, um grafo ele é um modelo matemático que representa relações entre objetos de um certo conjunto, composto por vértices, nós, e arestas, ligação entre esses nós. E essas arestas elas podem possuir custos, né, pesos. Podem ser direcionados ou não direcionados. E é aplicado em problemas reais como redes de transporte e redes sociais. Bom, nesse slide temos duas figuras, né? Sendo a primeira o grafo não direcionado e o segundo um grafo direcionado. Ou seja, grafo não direcionado ele não possui sentido, certo? E nem direção. Já o direcionado possui sentido e direção. Bom, agora vamos falar do algoritmo de Dijkstra em si. Bom, ele foi criado pelo Edgar Dijkstra para encontrar o caminho mínimo em um grafo ponderado. Bom, o que é grafo ponderado? Bom, o ponderado é aquele peso que a gente falou no slide anterior. Bom, e como ele funciona? Ele funciona de uma forma iterativa, atualizando as distâncias mínimas conhecidas de um nó de origem até os próximos outros nós do grafo. Bom, e ele utiliza uma fila de prioridade para selecionar o próximo nó a ser processado. Bom, para entendermos melhor como ele funciona de fato, vamos ver o passo a passo do algoritmo. Bom, primeiramente, ele inicializa a distância do nó de origem como zero e dos demais como infinito. E depois ele marca todos os nós como não visitados. E para o nó atual, verifica as distâncias para seus vizinhos e atualiza os valores se um caminho mais curto for encontrado. E depois marca o nó atual como visitado e escolhe o próximo nó não visitado com a menor distância. E repete o processo até que todos os nós tenham sido visitados. Bom, agora para fixar mais ainda, vamos resolver um exercício. Vamos lá. Um sistema de navegação precisa encontrar o caminho mais curto entre diferentes pontos de uma rede. A imagem representa um grafo ponderado onde os vértices A, B, C, D representam locais de um sistema logístico. As arestas representam as conexões entre esses locais, com pesos indicando os custos. Os pesos das arestas são os seguintes: de A para B, 1, de A para C, 4, de B para C, 2, de B para D, 5 e de C para D, 1. Bom, aí vem as perguntas, né? Com base nas informações acima, responda as seguintes questões. Primeiro, determine o caminho mais curto do vértice A até o vértice D. E a segunda, qual o custo total desse caminho? Bom, agora vamos partir para a solução. E sempre lembrando do slide do passo a passo, né? Então, primeiro a gente define a distância do nó de origem A como zero
e a distância de todos os outros nós como infinito. Né? Aqui eu fiz a tabelinha em que temos os vértices A, B, C e D, a distância, né, marcamos como zero, e todos os outros infinitos. E por enquanto eles não têm antecessores. Aí, como a gente quer saber do ponto A para o ponto D, a gente começa em A. Né? E quando a gente estiver em um vértice, ele sempre vai estar marcado com esse asterisco aqui, ok? Vamos lá, então. Ó. Aí começamos em A e atualizamos as distâncias de seus respectivos vizinhos. B e C, certo? Que no caso vai ser 1, a distância vai ser entre A e B vai ser 1, a distância entre A e C vai ser 4. E a gente não tem uma ligação de A para D, certo? Então aqui a gente fica o campo em branco. Bom, e como o vértice B ele tem a menor distância, ele vai ser visitado, né? Então marcamos o asterisco aqui e atualizaremos a distância de seus vizinhos, C e D, certo? Bom, aí vamos lá, né? A gente vai marcar na tabelinha aqui o B, né? O processor vai ser o B, aí o custo vai ser 3, e tem ligação também com o D, com custo 6. E agora a gente vai visitar o vértice C. Por quê? Porque na iteração anterior o C tem a menor distância. Então a gente marca o asterisco aqui, certo? E em C a gente só possui um vizinho, que é o D, certo? Então a gente marca na tabelinha lá do C para o D, a gente tem 4. E a gente finalmente visita o vértice D, que não possui vizinhos. Né? E logo a gente não precisa atualizar mais, porque todos nós foram visitados. Né? Aí aqui ficou a nossa solução, em vermelho. Tá vendo? Então, a resposta do item 1 é A, B, C, D, nessa respectiva ordem, e o total do caminho é 4. 4 custos, certo? Bom, agora para fechar, temos a implementação em Python, certo? Aqui são os recursos utilizados, né? Que é o heap, que ele faz a implementação da fila de prioridades que a gente discutiu nos slides anteriores. O network X, que vai servir para o grafo, e o matplotlib para exibir esse grafo, certo? Aqui já é o algoritmo em si. Aqui eu criei uma função digistra, né, em que ela vai receber um grafo e o nó de início, né, o start aqui. Aqui podemos ver o queue, ele vai receber, que aqui é a fila, né, a fila de prioridade, ela está vazia, porém esse heap push, ela vai adicionar, né, ela vai começar no zero, né, é, com a menor distância possível, que é o zero, lembra que é onde que a gente começa, e o começo, que no caso vai ser o A, do exercício, a letra A. Né? Aqui tem as distâncias, que nem eu falei, o ponto de origem sempre vai ser zero, e para todos os outros pontos a distância vai ser infinita, no primeiro caso, perfeito? E aqui a distância que eu falei vai começar com zero, e esses predecessores aqui são os antecessores, né? Que ele vai ter um nó, que nesse nó diz respeito ao grafo, que a gente vai enviar para ele como parâmetro, perfeito? Aí aqui a iteração que a gente fez, que a gente fez na prática, aqui, né, o while, o for, são aquelas iterações. E no final ela vai retornar para nós a distância e os antecessores, certo? E aqui é o plot do grafo, ou seja, é a imagem que ele vai
mostrar. Bom, agora para fechar a última parte da implementação em Python, temos aí a aplicação, em que eu defino o grafo lá do exercício, certo? Vocês podem notar aqui, né, o vértice e o vizinho dele e o custo e os custos. E aqui eu declarei que as distâncias e os antecessores vão ser atribuídos a função digistra, né, que tem como parâmetro o grafo do exercício e como o nó início a letra o A, né? E aqui temos aqui o nosso nó fim vai ser o D, correto? E o caminho, declaramos um caminho que por enquanto está vazio, porém depois dessa iteração aqui, a gente vai ter ele vai ser preenchido e dele a gente vai poder extrair o caminho, todo o caminho, né, que está em vermelho aqui, e a distância de a cada vértice. Bom, e para fechar, aqui estão as minhas referências, né? Que o primeiro livro, que é do Daniel Augusto Moreira, eu utilizei para falar sobre a pesquisa operacional, e o último, que é do André Bax, né, algoritmo de estrutura de dados, eu usei como referência para ter a lógica do algoritmo, do caminho mínimo, né, o algoritmo de Dijkstra.